Programa Insight. Oferecimento Viva Dente Clínica Odontológica. Agende sua avaliação. 3347-4577. Tecnologia de alta performance. Está no ar o nosso programa aqui na TV Ambiental, o programa Insight, onde eu tenho a maior alegria de compartilhar com você aí conhecimentos para a gente viver de uma forma muito mais feliz, gostosa, saudável, trazendo grandes profissionais da área de saúde aqui do Espírito Santo e do Brasil. E você confere tudo agora aqui no nosso Insight que está no ar. E aqui no nosso programa Insight, eu recebo hoje mais uma vez a fisioterapeuta pélvica Ellen Cettimi. Tudo bem, Ellen? Tudo jóia. Então, como você cuida muito bem das gestantes, eu queria começar por elas. Mas o nosso assunto hoje aqui, para tirar todas as suas dúvidas com a Ellen, é sobre a incontinência urinária. Exatamente, Mônica. Muitas pessoas acham que é normal perder xixi, mesmo que seja uma gotinha, né? E não é, nem na gestação e nem em nenhuma fase da vida da mulher. Quando você acaba perdendo xixi por algum motivo, né, na gestação, pelo peso mesmo do neném, ou outras mulheres que não estão grávidas em exercício como jumping, como corrida, alguns exercícios mais de impacto, elas perdem xixi. E isso é comum, mas a gente não considera normal. O nosso assoalho pélvico, ele é responsável por essa continência. Então, ele é responsável por prender o xixi, prender o cocô. Ele é responsável por segurar os nossos órgãos pélvicos, que é a bexiga, o útero, o reto. E quando ele está fraco, é quando a gente acaba perdendo o xixi. Então, isso é um sinal de enfraquecimento do assoalho pélvico. O que a gente faz, então, né, para trabalhar essa continência? Sim. Um exercício simples do nosso assoalho pélvico. Só que antes, o ideal é que a gente passe por uma avaliação para saber se a gente está contraindo o assoalho pélvico da maneira correta. Porque muitas vezes, quando a gente pede o paciente para contrair essa musculatura, ou ele não faz nada, contrai musculatura acessória, que é o abdômen, essa parte interna da coxa, o bumbum. E ele tem que contrair exatamente na musculatura perineal. E aí, se ele faz o movimento correto, exercício simples, exercício de contrair e soltar, exercício de contrair e segurar, manter, porque o nosso músculo ele apresenta duas fibras musculares. E a gente tem que dar diferentes estímulos para trabalhar cada uma delas. E aquela questão de você, na hora de urinar, segurar, como que funciona isso? Se faz bem mesmo? Existe esse exercício? Sim, olha, isso é um teste que é para ser feito uma vez a cada, 3 meses, 5 meses. Isso não pode jamais ser utilizado como exercício, porque a hora da micção é para você soltar o xixi, não é para você prender. Se você fica estimulando toda vez, tá fazendo xixi, prende, tá fazendo xixi, prende, você pode acabar gerando uma infecção urinária. Olha, a gente tá vendo? Às vezes o pessoal fica aprendendo aí coisas na internet, vai fazendo de qualquer jeito. Exatamente. Porque quando você não deixa o xixi ser eliminado completamente, isso pode ir gerando resíduos. E aí esses resíduos, sim, podem virar uma infecção urinária futura. Então isso é muito perigoso. Então a pergunta para fechar aqui, que eu acho que acontece com muita gente. Você tá lá no trabalho, muita agitação, telefone tocando, você precisa ir ao banheiro e... O certo é tomar muita água, então a gente precisa ir bastante ao banheiro, mas não dá tempo, né? Você tá ali numa ligação, tá terminando de mandar um e-mail, essa coisa de ficar segurando, prendendo o xixi, também deve ser bem prejudicial, né? Exatamente. É ruim tanto prender demais, quanto ir ao banheiro demais. Então a gente tem uma média de 5 a 8 vezes micções por dia. Então você pode ir no banheiro 5 a 8 vezes, fazer xixi sem problema nenhum, isso é considerado normal. Agora, se você está indo menos, isso pode virar um problema para sua bexiga futuramente. E se você vai demais, é o que a gente chama de bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, um dos sintomas também, um dos sinais, é você acordar à noite várias vezes para urinar. Então isso é ruim, isso não é legal. Sem falar que acaba com o sono também. Exatamente, você fica extremamente cansada. À noite a bexiga é para descansar. Se ela está tendo esses estímulos excessivos, isso é muito prejudicial e pode vir a perder xixi
por o que a gente chama de uma incontinência urinária de urgência, porque você acaba perdendo esse controle da bexiga. Como a bexiga está recebendo esse estímulo várias vezes, você pode perder o xixi porque você não consegue segurar sempre. Porque ela tá toda hora ali querendo fazer xixi. Gente, o equilíbrio é importante até na hora de fazer xixi. Olha só, nem de mais nem de menos, tem a quantidade certa. Obrigada, Exatamente. Obrigada a você, Mônica. Insight Pet. Oferecimento Pet Estrelou. Nós amamos, nós cuidamos. Bom, e aquela pergunta que eu acho que vocês se fazem e eu também, que tenho pet, me faço. É muito importante cuidar da higiene bucal dos nossos pets. Gente, mas como que faz isso? Eu não consegui fazer ainda. Faz um ano, né, que eu comecei a ser essa pessoa assim, gateira, que ama pet. Tô com 2 gatinhos em casa. Clebson, como que faz? Gente, tem bichos ferozes. Como que funciona essa higiene bucal? Então, o que a gente pensa de higiene bucal é praticamente a mesma coisa que para nós, né? A remoção mecânica, quando você faz a escovação, é o melhor método para você realmente ter uma boa higiene bucal. Usar a pasta correta, né? Não pode ser uma pasta humana. A pasta humana tem flúor e o flúor é terrível para eles, não pode usar, tá, gente? Tem que ser a pastinha própria para os animais mesmo. Então, quando você fala em higiene bucal, o ideal é que você faça a escovação diária, depois da última refeição, igual uma criancinha mesmo, a gente tem que ensinar. E para escovar, eu vejo escovinha, acho lindo para pet, para gatinho, cachorrinho. E aqueles mais selvagens, ferozes? Existem alguns produtos no mercado e também alguns brinquedos, né, que você consegue passar a pastinha e deixar eles brincando e eles vão fazendo essa higiene meio que na brincadeira. E existem alguns produtos que, eu não consigo escovar, mas pelo menos você consiga passar alguns géis, né, que fazem isso depois da última refeição. Você passa o gel, deixa isso agir com o pH da saliva, uma meia hora sem o animal tomar água, né, tem essa exigência, e isso vai agindo e fazendo essa prevenção também. Claro que o melhor método é a escovação. Ele vai fazer realmente a prevenção e às vezes até a remoção da placa bacteriana que vai se formando. Mas a gente consegue retardar isso, né? E a partir de quantos meses, assim, tem que iniciar essa higienização bucal? Então, a higiene bucal, o ideal é que você comece fazendo desde pequenininho. O ideal é que você comece com o seu dedo, né, para o animal ir acostumando. Você pega a pastinha, passa no dentinho, ele vai acostumando com o seu dedo. Depois existe que é uma dedeira mesmo, que é uma dedeira de silicone com umas cerdas. E você pode usar, já que ele está acostumado com o seu dedo, ele vai começar a aceitar aquilo ali também. Aí depois você passa para a escova. Tudo tem um período para ser feito. Aí você passa para a escovação, que ele já está acostumado a fazer aquele ato, né? Nossa, a dedeira aí é legal, hein? Tem. É uma que você bota no dedo, ela é toda de silicone, é bem fácil, não machuca, é muito, muito fácil de usar também. E para encerrar aquela dúvida, a gente sempre vê nas prateleiras, né, que a gente chega no pet shop, aqueles petiscos, todos geralmente são verdinhos, que ajudam nessa questão de não ter tártaro, diminuir tártaro, e até uma higiene bucal. Funciona só ele? Alguns deles são preparados e tem até alguns produtos, né, que a gente tem no mercado que fazem a prevenção real, né? Depois que a placa bacteriana se forma, né, aquela placa que a gente chama de tártaro, né, aquilo quando se forma não tem jeito mais. A gente só consegue fazer a remoção mecânica com um aparelho de ultrassom que você faz a retirada, né? Aí depois é que a gente tem que entrar com uma prevenção. Isso para animais que já estão formadas aquela placa bacteriana já em grande quantidade, né, em excesso, a gente tem que realmente fazer essa remoção. Animais que são jovens, a gente começa com a prevenção desde cedo, orientando, sempre o médico veterinário é quem vai te orientar para você fazer isso da melhor forma possível e acostumando o seu animal desde pequeno também, né? Alguns animais a gente sabe que são difíceis mesmo. Gente. Então, uma vez por dia aquele petisquinho já ajuda? Eles têm uma quantidade correta, tem sempre que se adequar, porque eles vêm com a quantidade
descrita, né, na embalagem. Alguns animais de pequeno porte, às vezes é só a metade, outros é um inteiro por dia, né? Alguns daqueles têm sabor, né, como o verdinho tem mais de menta, que dá um hálito mais gostoso, né, pra gente sentir. Mas também tem que se ver alguns animais que podem ser alérgicos, alguns corantes que podem conter ali. Tem que tomar cuidado com isso também, porque se o seu animal for alérgico a corantes, o ideal é não usar esse tipo de petisco. Pô, e os bichinhos adoram lamber a gente, estando com hálito bom, aí fica melhor ainda a brincadeira melhor, e o carinho, né? Valeu, então, a gente volta no próximo programa com mais dicas aqui pra você no nosso Insight Pet. Até lá. Olá, meu nome é Cláudia Calil e eu quero trazer um tema para vocês. Nem toda mãe é boa. Vocês já pensaram nisso? Bom, tá tendo uma novela e muitas pessoas estão se questionando sobre essa mãe, que não tiveram essa mãe. É porque é como se fosse um culto à mulher que é mãe. A mãe, ela tem que sentir aquelas estrelas todas, aquele pó de purpurina, aquele amor incondicional. Nem toda mãe é assim. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre mães narcisistas. Gente, pessoas com transtornos mentais, com desordem de personalidade também têm filhos. Às vezes tem essa crença de só a pessoa, por ser mãe, a maternidade ela segura o bebê de que a mãe não tem nenhum transtorno. Não, ela vai continuar com transtorno mental e tendo essa criança. Então, as mães narcisistas, elas são abusivas. Se a gente encontrar uma criança, geralmente as mães narcisistas, elas xingam, elas humilham, elas falam dos filhos, elas se colocam como vítimas desses filhos, né? Geralmente esses filhos ela quer colocar como irresponsáveis, com dinheiro, com estudos, geralmente a menina, ela sai cedo de casa para poder casar, porque ela não aguenta, porque é uma competição direta. Então, essa mãe narcisista é uma perseguição que a filha ela vive no dia a dia. Gente, é uma coisa horrível, porque imagina um bebezinho, desde cedo essa coisa, ele não tem outro lugar a não ser estar ali com aquela mãe. Então ele começa a achar que tudo aquilo é normal. Então são crianças que vão crescer com baixa autoestima, que vão precisar de reorientação profissional, sim. Então a gente está falando de um tema a gente está mexendo num mito, a gente está mexendo num tópico que é muito complicado, principalmente aqui no Brasil, né? A mãe é onde a gente chama a Maria, mãe de Deus, então é uma coisa muito complicada. A gente tem que devolver o status realmente da pessoa que tem um transtorno mental. Ela não é por ser mãe que vai tirar esse status. A pessoa com transtorno mental, ela vai ter um filho e vai continuar com transtorno mental. Ela vai continuar com uma desordem de personalidade. Ela não é porque ela teve um filho que o caráter dela mudou, né? Então, a gente tem que dar ouvido às filhas das mães narcisistas, às pessoas que vêm procurando ajuda. Quando fala da mãe, quando fala do pai, tem muita coisa que a gente tem que buscar realmente saber a verdade. Não é porque a mãe e tira toda, inimputável, né? Tira toda a responsabilidade. Não é assim. Ok, muito obrigada.
Em meio a essa crise pela qual estamos passando, a Clínica Viva Dente, pensando no seu bem-estar, agora é parceira do programa Anuidade Zero. Estamos atendendo urgências e emergências 24 horas. Estaremos 24 horas de sobreaviso através dos números 99274-5235 ou 99274-4653. Então, caso precise, você pode contar conosco. É só enviar uma mensagem pelo WhatsApp que agendaremos sua consulta. Estamos trabalhando com horário marcado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a fim de evitarmos aglomeração, preservando assim a sua saúde. Mais uma vez, a Clínica Viva Dente pensando no seu bem-estar e de sua família. Conte conosco. Programa Insight. Oferecimento Viva Dente Clínica Odontológica. Agende sua avaliação 3347-4577. Tecnologia de alta performance.